Bem-vindos à terceira parte de A Arte da Guerra, desta vez para voltarmos a atravessar o Oceano Atlântico para pedirmos ao embaixador que nos diga como é que observou aquilo que já era expectável, que foi eh, uma enorme vitória de Donald Trump na terça-feira, na chamada Super Terça-feira, onde uma série de 15, se não estou em erro, 15 estados votaram nas primárias republicanas e democratas, e terça-feira que seguiu a uma segunda-feira, onde houve também uma grande vitória de Donald Trump, que foi o facto de o Supremo Tribunal ter impedido qualquer tribunal que lhe seja inferior, como é evidente, de tentar remover o nome de Trump dos cadernos eleitorais. 2 dias inesquecíveis no resto da vida de Donald Trump, não lhe parece? É verdade, António. E aqui há uns anos nós falávamos muito da perda de poder dos Estados Unidos e do Império Americano em declínio, etc. Se repararmos bem, os três temas hoje são todos dependentes dos Estados Unidos, que Exatamente. continua a ser o alfa e o ômega da política internacional. Esta semana, com esta super terça-feira, confirmou-se aquilo que já era expectável desde há uns meses, é que Trump é o candidato republicano. Os desafios a Trump, em particular aqueles colocados por Ron DeSantis, o governador da Flórida, que desistiu primeiro, até Nikki Haley, a antiga embaixadora das Nações Unidas e antiga governadora da Carolina do Sul, desapareceram. Haley foi a última a sair, até se manteve até mais tarde do que se previa, e Trump tem uma vitória esmagadora. E há aqui um ponto muito interessante. Trump parece num chamado ritmo de vitória. E se nós repararmos bem, sob o ponto de vista institucional, a última coisa que Trump teve foi uma derrota nas eleições contra Joe Biden há 4 anos. E depois disso, Trump teve o ataque ao Capitólio, em que claramente todo o mundo quase que viu que Trump estava por detrás daquela atitude e daquela ação. Se nós repararmos bem, Trump está com 91 processos no tribunal. E não obstante tudo isto, Trump é o vencedor. E mais do que isso, as sondagens americanas apontam Trump como possível vencedor no dia 5 de novembro. E nós avançamos para 5 de novembro com um outro candidato, do outro lado, que é um recandidato, Joe Biden, que ganhou as eleições e que supostamente, digamos, tem a economia a funcionar. Esse é um ponto interessante, é que desta vez parece que aquela velha fórmula de James Carville, que era um assessor de Clinton, que é "It's the economy stupid", aquilo que é a economia que determina as eleições, não é. Eu diria mesmo, fazendo uma incursão de meio segundo pela política interna portuguesa, que não é a economia que domina as eleições. Porque se fosse a economia que dominasse as eleições, as coisas não eram a mesma coisa em Portugal como não são nos Estados Unidos. Neste momento as coisas já estão diferentes. Neste momento há outras percepções que têm um efeito, nomeadamente aquelas que têm a ver com a segurança, com as fronteiras, etc., que têm um efeito sobre as eleições que não a economia. Portanto, já não são só os bolsos a determinar isto. Ora bem, Exato. Trump, Trump aparece perante Joe Biden recandidata-se. Uh, eu gostava de lembrar o que é uma campanha eleitoral nos Estados Unidos, em que os candidatos andam pelo país e têm que andar em 3 estados ao mesmo tempo, no mesmo dia. Onde é que Joe Biden vai conseguir, com a sua fragilidade física, fazer, por exemplo, os 3 debates com Trump? O que é que vai ser um debate entre Trump e Joe Biden? Só se houver ali algum medicamento a funcionar sobre Joe Biden. Nós estamos a ver esta fragilidade, a memória, a capacidade de reagir, etc. Trump, apesar de tudo, e não é, assim, não é muito mais novo do que Joe Biden, Trump tem outra estamina e outra atitude. Vai ser. Apesar disso, mais vale obrigar os candidatos a deixarem as bengalas à porta, não é? É verdade, António, mas vai ser um massacre, sob o ponto de vista. Pois claro. Porque Biden claramente não vai recuperar, sob o ponto de vista físico e anímico. E, portanto, Biden não saiu a tempo, os democratas não foram capazes de encontrar uma solução para a sua substituição, e neste momento, perante as sondagens, porque vale a pena dizer uma coisa que é importante. O grande trunfo de Trump é a fragilidade de Biden. Pois claro. Que nós, durante muito tempo, se reparar bem, havia uma espécie de um politicamente correto e não se dizia, não, o Biden não é velho, o Biden não está frágil, o Biden não... Não, agora toda a gente fala disso.
E é evidente que isto era uma evidência para toda a gente, sem ninguém falar disso, e agora é uma evidência e toda a gente fala disso. E esta vai ser uma questão até às eleições. E Biden estará preparado para viver mais 4 anos como presidente. Primeiro, se ganhasse, que já é muito duvidoso, depois de estar 4 anos como presidente. Aqueles enganos sistemáticos que fazem, que ele faz no seu discurso, coisas simples, quer dizer, anuncia o envio de ajuda humanitária por via aérea para a Ucrânia, e depois vem o porta-voz da Casa Branca a dizer enganou-se, não era a Ucrânia que ele queria dizer, era Gaza. Quer dizer, troca os nomes dos países. Quer dizer, tudo isso tem a ver com a idade, todos nós com a idade vamos tendo essas fragilidades, só que ele é presidente dos Estados Unidos. E, portanto, neste momento as coisas são muito, muito complicadas. Vale a pena apenas lembrar que nestas eleições, nestes 15 estados, Trump ganhou em todos as primárias republicanas, tinha perdido, no entanto, para Nikki Haley, que é no distrito, no DC, em Washington, quer em Vermont, que era um estado pequeno, que foi o único estado que Nikki Haley ganhou. Nikki Haley tinha sido, digamos, uma cara nova nos republicanos, era uma mulher com alguma experiência internacional, etc. Mas, claramente, Trump tem a máquina do Partido Republicano completamente na mão. E Biden tem também na mão o Partido Democrático, mas um Partido Democrático resignado à sua fragilidade e provavelmente também resignado à sua derrota. Embaixador, o que é que lhe parece, o que é que assim lhe diz o facto de os democratas não terem conseguido, ao longo de 4 anos, arranjar uma alternativa a Joe Biden? Sei que é normal que um presidente em funções, se quiser, se puder e quiser voltar a apresentar-se ao eleitorado, normalmente tem essa possibilidade. Mas há qualquer coisa, Joe Biden há de saber todos os dias que se vê ao espelho para fazer a barba, partindo-se do princípio que ele ainda consegue fazer a barba, que já não está em condições para continuar. O que é que lhe diz sobre os repúblicos, sobre os democratas, o facto de, durante 4 anos, não terem conseguido arranjar uma alternativa? António, é isso que o António disse. Não há uma tradição de um presidente que se queira recandidatar que se afaste ou que seja desafiado. Apareceram uns nomes marginais, que obviamente foram derrotados todos, exceto na Samoa Ocidental, onde também eram 98 votos, ganhou um candidato contra Joe Biden. Mas, digamos, é o único sítio onde houve alguma sensatez dentro do Partido Democrático. O Partido Democrático provavelmente foi bloqueado até ao fim por esta lógica normal de que um presidente que queira recandidatar-se, ninguém aparece contra ele. E, portanto, Biden foi andando e a certa altura já era difícil montar uma máquina. E depois Biden tem ali um problema, e a América tem ali outro problema. Já falamos aqui que é o problema da vice-presidente. A certa altura havia a ideia de que Biden estava, no fundo, a criar caminho para Kamala Harris poder vir a ser presidente. Mulher, de cor, etc. Não só Kamala Harris não foi capaz de se projetar com o mínimo de capacidade, e isso tem. Mas essa, se me permite interromper, embaixador, é sempre uma dúvida que vai permanecer. Será que Kamala Harris não conseguiu ou o Joe Biden não fez o que lhe prometeu, o que eventualmente lhe prometeu? Kamala Harris teve na sua mão alguns dossiês e foi incapaz de os levar a cabo, aparentemente, segundo a imprensa, com um mínimo de eficácia. Verdade seja que um dos dossiês era a questão da fronteira sul, que era uma situação complicada. Mas manifestamente ela não conseguiu impor-se e, em particular, não conseguiu mostrar a autoridade perante o eleitorado democrático para poder aparecer como uma alternativa. E, portanto, o que vai acontecer também é que é uma dupla tragédia, que é a continuação de Biden, e mais do que isso, a noção de que é impossível substituir a sua running mate, a sua candidata à vice-presidência, pelo politicamente correto que tudo isto implica. E, portanto, os democratas, digamos, estão num caminho para um desastre. E a vitória de Trump parece muito, muito provável, com todas as consequências
possíveis que isto pode ter, quer no plano europeu, quer no plano, olha, por exemplo, da questão do Médio Oriente. O Bem, a único, questão do Médio Oriente, o senhor diz que resolve em 48 horas, portanto, em princípio são boas notícias. não, ele resolve Também em já resolvi em 40 horas, 48 horas a questão ucraniana. a agenda ucraniana pode resolver em 48 horas. Isso aí não tenho a mais pequena dúvida. Não é um desabafo de Trump. Se disser não há mais apoio militar à Ucrânia, a questão está resolvida em 48 horas. Agora, na questão de Israel-Palestina, aí sim, Trump muito provavelmente vai dizer acabou a ideia dos dois Estados, os palestinianos que tenham a vida que os israelitas decidirem que eles têm. Exato, cá estaremos para ver. Obrigado, embaixador. O programa fica hoje por aqui. Continuem a acompanhar-nos nas redes sociais do Jornal Económico, onde encontram imagens e podcasts sobre a arte da guerra. Até à próxima semana. Obrigado.